motivos que motivam a alteração da bandeira, portanto podem estudar isso, mas em termos muito sintéticos, respondendo diretamente à sua pergunta, é a arma, tanto na bandeira, mas também não está só na bandeira, está também no emblema do Moçambique. Neste momento nós não tocamos no emblema, não tocamos no hino nacional. Ayeke ao PVN Nsikani ao Xene Kainkwenu Mukumekaka na Carlos TV. Tiva Carlos TV inshaweta kasekase balalesha ku akunene iko muita kuva itakumbikisa leswi swi nga endleka atikweni ra Moçambique. Ikhuluma tiko ra Moçambique ku tatana Venasu Mondlane a kombekisile nyamuntlha Palamende a bandera mavonela ya yena mayelana ni ku cinca ka bandera ra Moçambique. Ikhuluma hi mujeko wa Moçambique tani inyamutla angave akumeka le Palamende akuva atakusuyi akombekisa kunavela ka yena ni valandzeli va yena mayelana ni bandera leri ri lavaka ri cinca ngopfungopfu hi timhaka ta xibalesa lexi xi kumekaka ka bandera leriyani kambe a swi voneni leswo a ve marito lawa a nga ve a makhuluma loko a humile phakati ka Palamende a va a byela lava a va ni ganagano mayelana ni ku kati ku enceka leswi hi mhaka mune a hi mi tweneni leswi a valaka swona. Tocamos apenas muito simples, realmente toda a sociedade deve refletir. Mas quero, se me permitir, acrescentar uma coisa. Não é só um problema meramente político. Nós vimos determinadas pessoas a fazerem comentários que estamos à procura de protagonismo político, estamos à procura de estar na ribalta. Dane abala leswaku a va nga khumbanga tindhawu tin'wanyani kambe a khumbe a bandera leri ri nga ni xibalesa, naswona a vala leswaku a ku va ntsena a ri ku navela ka minhlangano ya politiki a Moçambique kambe ku navela ka van'wani vana va Moçambique. Existe elemento que é contrário a uma personalidade, a uma criação de ambiente de concórdia, de paz. Era nossa obrigação, volto aqui a dizer, era nossa obrigação como partido político fazer alguma coisa que fosse conducente para que esse ambiente de concórdia, de paz... Tanilani mutivaka ikona Venasu Mondlane murhangeli wa vandla ra anamola ra upolitiki leri ra ku humelelaka sweswi lembe leri. Qual é a expectativa em relação à resposta que poderá advir após esta apresentação à Assembleia da República? Olha, nós estamos realmente muito otimistas. Xivutiso vele xa kwatitwa njhani leswaku a nhlamulo leyi nga ta va yi vuya hi le Palamende a titwa njhani hi yoho? Limita ou restringe as entidades que têm iniciativa de lei. Então foi a essas entidades que nós estamos a recorrer como se fossem nossos mandatários para que essa proposta chegue ao plenário da Assembleia da República. Estamos otimistas porque as razões que fundamentam a proposta... ka leswaku swi ta pasisiwa hi ku leswi swi khumba vana va Moçambique. São os elementos essenciais que vão alavancar a imagem de Moçambique à fronteira. Você sabe, neste momento há uma ideia de que somos catalogados como um país de violência por causa da nossa bandeira, portanto vai catapultar uma boa imagem de Moçambique nas fronteiras e também vai começar a, em certa medida, inspirar que as famílias moçambicanas, que as instituições moçambicanas, os cidadãos moçambicanos comecem também a refletir que tipo de sociedade é que nós temos de ser amanhã. Portanto, este símbolo, essa nova bandeira que nós apresentamos, que na verdade o vencedor, vou demonstrar, o vencedor não se distanciou tanto de alguns elementos da bandeira anterior. Na verdade, conforme vocês veem, é uma bandeira
é uma bandeira que traz elementos muito interessantes. Portanto, se formos a ver, ela tem que ir centralizado nesta lo inkarhi lowu a ri karhi a kombekisa bandera leri nga pasisiwa hi valandzeli va yena Venance Mondlane. A swi basi na ku valandzeli lava va twaka marito varhandziwa va Namola kumbe va Venance Mondlane hi lava va nga ve va kumeka ka ntswantswa lowu nkarhi lowu a ri karhi a kombekisa a bandera a mujeko lowu yena valandzeli va yena va pimisaka wona. Neste triângulo, tu tens aqui o livro e há quem perguntou, mas por que tiraram a enxada, por que tiraram a arma? A arma já expliquei por que tiramos. A enxada por uma razão muito simples, é que a enxada hoje em dia, nos tempos modernos, a visão da política agrária já não passa. A vale leswaku kati ave mhaka munhu va nga tipa a xikomu xa urima yena vala leswaku nkarhi wa sweswi a ku ha tirhisiwi xikomu ku va ku rimiwa a tikweni rin'wana kambe ku tirhisiwa a mitorontoro ku tirhisiwa swin'wani swintshwa leswi swi nga endla ku va a susa xikomu ka bandera leyi. É por isso que nós tiramos a enxada, que é uma enxada de cabo curto, que representa uma agricultura primitiva, representa uma agricultura do tempo medieval. Então significa que era preciso também, em certa medida, projetar que hoje em dia a agricultura, a indústria, o turismo e vários setores centrais de um país, eles baseiam-se muito na capacidade de inovação, de conhecimento e da sabedoria, da ciência desse mesmo país. Então nós centralizamos no conhecimento científico, na formação técnico-profissional, portanto, em dar habilidades técnicas e científicas aos moçambicanos para resolver os problemas da agricultura, da indústria, do turismo e de tantas outras áreas. Portanto, era isso. Mas depois de ler, a fundamentação é fantástica, que o vencedor da bandeira colocou aqui, e acho que vão ter acesso. A revisão pontual da Constituição para dar lugar a esta situação da bandeira não poderá comprometer tanto a questão do diálogo nacional, já que há uma previsão. Sim, uma bela pergunta é muito pertinente. O que acontece é o seguinte: a COTE estabeleceu determinados termos de referência que vão ao diálogo. Nos termos de referência da COTE para o diálogo, não tinham absolutamente nenhum ponto relativo aos símbolos nacionais. Então significa que a nossa proposta, primeiro, não está em conflito com a COTE, porque não foi de forma nenhuma sobrepor-se aos termos de referência da COTE, é uma matéria totalmente independente, autônoma, mas que no fundo, se a Assembleia da República, os partidos que têm assento parlamentar estiverem de acordo com ela, naturalmente, quando se for a fazer a revisão da Constituição, pode ser uma matéria acrescida para que a gente não tenha revisões. Acho que número anga leswaku nga khulimiwa hi timhaka ta bandera kambe ta mujeko wa Moçambique kambe ku bula etikweni ra Caso a proposta Moçambique. não seja aceita, qual será o próximo passo a ser dado pelo partido Anamola? Ou pelo menos seja dificultada a aceitação da mesma bandeira? Não, os outros passos são estratégicos, né? Mas posso dizer em linhas gerais que o papel que cabia ao Partido Anamola, que cabia aos membros do Partido Anamola, era exatamente fazer aquilo que a lei nos permite, que é fazer a proposta. Como tu sabes, a discussão sobre os símbolos nacionais é muito antiga, não é de hoje. Ainda partilhamos na nossa última live um anúncio de recolha de propostas para discutir os símbolos nacionais pela Assembleia da República em 2005. Significa que há 20 anos que esta casa foi convidada a discutir a questão dos símbolos nacionais. A diferença que existe aqui é que a maior parte das pessoas que debatem essas matérias, debatem no café, debatem nas ruas, murmuram, fazem inúmeros debates, mas nunca ninguém se predispôs a dar o chamado impulso. Qual é o impulso? É fazer uma consulta pública, uma auscultação totalmente democrática, como vocês viram, e depois recolher elementos dessa auscultação e sintetizar aquilo que é a vontade popular. Sintetizando a vontade popular, depois transcrevê-la
numa proposta em concreto como anteprojeto que nós submetemos. Esta é que é a grande diferença da Anamola e os outros partidos, as outras sensibilidades. É que há muito debate difuso, fragmentado, mas era preciso fazer uma coisa sistematizada, estudada, investigada e auscultada o povo de forma democrática. Como você sabe, a bandeira atual que nós temos, que na verdade foi estabelecida em 1983, mas que não tem diferenças com a bandeira de 1975, foi decidido na ilha de Inhaca. E quem decidiu foi um grupo minoritário e foi um grupo partidário. Aquilo que um amigo meu da Angola gosta de dizer, foi uma decisão partidocrata, não foi uma decisão democrática que vem de um escrutínio público. Portanto, significa que a própria bandeira que nós temos hoje é uma bandeira resultante de um processo de exclusão política, de exclusão social, de um processo profundamente antidemocrático. E mais grave ainda, esse era antidemocrático, mas proveniente de uma visão univolar sobre o país, porque foi um partido político, no seio da imensidão de outros partidos, que decidiu para todos os moçambicanos. Então, de fato, nós achamos que era importante também contribuir para uma visão mais democrática, de um método um pouco mais de escrutínio aberto e entender que as pessoas têm o direito de expressar a sua própria vontade e não lawa ave marito e ku katsakanya leswaku akunene Venance Mondlane a kombekisile le parlamenti a bandera rintshwa ku va mhaka leyi yi khulumiwa yi vulavuliwa hi varhangeri va parlamenti, yi khuluma madeputati ni van'wanyana madeputati hinkwawo ya mabangada lawa ma nga kona le a parlamenti. Lava ave mahungu ya ku sungula ya timhaka mayelana no ku nghenisa le andlwini ya xitshungu parlamenti ku va ku khulumiwa hi timhaka ta mujeko wa tiko ra Mozambique. Hi leswi swi nga va swi karhi swi endliwa ka siku leri ku va ku khulumiwa hi timhaka ta mujeko wa Mozambique. A vito hi mina Carlos João, o Ativa Carlos TV, podcast e notícia. Subscreve no nosso canal, ativa o sino de notificações, porque é aqui onde você vai ver, assistir e acompanhar muita notícia e novidades, porque é aqui onde nós apresentamos aquilo que acontece em Moçambique e fora de Moçambique. E quem se lhe quer, a poder morrer na